O Brasil conta agora com 15 polos de agricultura irrigada após o reconhecimento do Polo de Irrigantes do Distrito Federal pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A iniciativa, que faz parte da Política Nacional de Irrigação, busca fortalecer a produção agrícola sustentável em regiões estratégicas, garantindo maior eficiência no uso da água e incentivando pequenos produtores. Além disso, a medida une esforços do governo federal, estados, municípios e associações de irrigantes para superar desafios e alavancar a produtividade. Segundo o Ministério, os polos de agricultura irrigada fortalecem a segurança alimentar e colocam o Brasil em posição de destaque na produção agrícola sustentável, alinhando tecnologia, recursos hídricos e políticas públicas que beneficiam não apenas os produtores, mas também a economia e a segurança alimentar do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Brasil registrou em outubro o maior número de jovens aprendizes no mercado de trabalho desde a criação da Lei da Aprendizagem, com 647.469 inscrições. De janeiro a outubro deste ano, mais de 91 mil jovens foram contratados, aumento de 12,29% em relação a igual período do ano passado. Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. A maioria dos aprendizes cursa o ensino médio e 51,8% das contratações foram de mulheres. A indústria se destacou como o setor que mais contratou, com 36.480 vagas preenchidas. Vale ressaltar que a Lei da Aprendizagem, criada em 2000, foi aprimorada em 2023 para priorizar jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, como aqueles resgatados do trabalho infantil ou egressos de medidas socioeducativas. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, o recorde reforça o compromisso com a fiscalização e o fortalecimento do programa, que une qualificação profissional, direitos trabalhistas e continuidade dos estudos. Para 2025, a meta é ampliar ainda mais as oportunidades para jovens, garantindo uma formação de qualidade alinhada às demandas do mercado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A lei que prevê novas regras para os contratos de seguro no Brasil foi sancionada e publicada nesta terça-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. Conhecida como Marco Legal dos Seguros, a legislação estabelece normas claras para os contratos e adota um modelo dual que combina a lei com a atuação da autoridade reguladora. Com essa medida, o Brasil se alinha a países como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Japão, cujas reformas dos arcabouços jurídicos impulsionaram o crescimento econômico do setor. Além dos ganhos econômicos, o novo Marco Legal trará mais segurança e transparência para os consumidores, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, como seguro de automóveis e de vida. Segundo o superintendente de seguros privados, Alessandro Octaviani, a atual lei é uma conquista importante para todos os integrantes do mercado, como seguradores, segurados, corretores, resseguradores e outros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Em dezembro, mais de 5,49 milhões de famílias vão receber o valor de R$ 104 pelo programa Auxílio Gás dos brasileiros. No total, mais de 16,9 milhões de pessoas alcançadas pelo Auxílio Gás em dezembro. O benefício foi criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade. Ao todo, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de R$ 570,6 milhões neste mês. A região com o maior número de beneficiados é a Nordeste,
com mais de 2,5 milhões de famílias contempladas em um investimento superior a 266,58 milhões de reais. Em seguida vem o Sudeste, com mais de 1,8 milhão de lares e 188,73 milhões em repasses. Em dezembro, parte das famílias beneficiárias receberá os benefícios do programa Bolsa Família e Auxílio Gás em datas diferentes. O Bolsa Família será pago conforme o calendário de pagamentos que foi iniciado nesta terça-feira, dia 10. Já o Auxílio Gás terá calendário diferente a ser anunciado nos próximos dias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Com o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, anunciado na última sexta-feira, dia 6, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, projeta um aumento de 7 bilhões de dólares nas exportações brasileiras para o mercado europeu no curto prazo. Estimativa da agência é que o aumento nas exportações seja impulsionado pela eliminação tarifária prevista no tratado, que levou 25 anos para ser concluído. O acordo prevê isenção de acesso aos mercados europeus para 97% dos bens industriais e para 77% dos bens agrícolas do bloco sul-americano em 10 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Em outubro, o volume de serviços do país cresceu 1,1% frente a setembro, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor renovou o ponto mais alto da série histórica e está 17,8% acima do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020. A alta do mês foi puxada principalmente pelos serviços de transportes, que cresceram 4,1%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta quarta-feira, dia 11, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro setor em alta foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 1,6%. As outras 3 atividades econômicas mostraram taxas negativas. Informação e comunicação, com menos 1%, outros serviços, menos 1,4%, e serviços prestados às famílias, menos 0,1%. Na série com ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu em 22 das 27 unidades da federação. Os impactos positivos mais importantes vieram de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Já o Rio de Janeiro exerceu a principal influência negativa do mês, seguido por Amazonas e Piauí. As atividades turísticas cresceram 4,7% em outubro e alcançaram um novo patamar recorde. Os resultados detalhados da pesquisa estão disponíveis em cidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O Ministério do Meio Ambiente lançou nesta terça-feira, dia 10, em Brasília, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, Planaveg, que tem como meta restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030. O plano faz parte do compromisso brasileiro no Acordo de Paris. Para viabilizar as ações, o MMA e o BNDES anunciaram a destinação de R$1 bilhão por meio dos fundos Amazônia e Clima. A pasta informou ainda que 3 editais foram lançados semana passada para a iniciativa Restaura a Amazônia, que também integra o Planaveg. O objetivo é selecionar projetos de restauração em 7 estados da Amazônia, com foco na transformação do Arco do Desmatamento, como é conhecida a região que vai do leste do Maranhão ao Acre, em um arco da restauração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de dezembro. Região Centro-Oeste. Goiânia e Goiás tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 55% a 95%. Jaraguari, no Mato Grosso.
festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 55% a 90%. Cabedelo, na Paraíba, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 26 a 32 graus e a umidade do ar é de 50% a 75%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 65% a 99%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima 24, máxima 33 graus, com a umidade do ar de 65% a 95%. Palmas, em Tocantins, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. A umidade relativa do ar marca de 55% a 95%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo nublado com chuva isolada. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 70% a 100%. São Paulo tem muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 26 graus. A umidade do ar é de 45% a 90%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus, com umidade que varia entre 40% a 80%. Planalto Alegre, em Santa Catarina, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de dezembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Boletim médico, divulgado nesta quarta-feira pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado na UTI, unidade de terapia intensiva, para tratamento de uma hemorragia intracraniana. Segundo o boletim, o presidente evolui bem no pós-operatório, está lúcido, orientado e conversando. A equipe médica informa ainda que Lula passou a noite sem intercorrências e segue com um dreno instalado enquanto aguarda exames de rotina. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 12, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de dezembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 3. Os pagamentos são realizados na conta Caixa Tem ou na poupança da Caixa. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. Alô, estudante! Fique ligado nas dicas que a gente tem para você. O ano está acabando, mas o começo de 2025 vai trazer uma grande novidade: o resultado do Enem. Marque aí, dia 13 de janeiro você vai poder conferir qual foi a sua nota. E você sabe como sua nota pode ser utilizada? Pode deixar que a gente te explica. Com a sua nota do Enem, você pode concorrer às vagas ofertadas para ingressar em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Você também pode estudar em uma instituição privada com o FIES e o ProUni. Mas qual é a diferença entre eles? Ana Lúcia Pereira, diretora de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, nos dá mais detalhes. Todos os candidatos que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem de 2024 podem se inscrever para concorrer às vagas ofertadas pelo SISU, que é o sistema do MEC, que reúne todas as vagas disponíveis para instituições públicas de ensino superior. Já por meio do ProUni, Programa Universidade para Todos, é possível conseguir bolsas em instituições particulares. As bolsas podem ser parciais ou integrais. Com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, você pode financiar o seu curso de graduação até 100%. Após a conclusão do curso é que você começa a pagar as parcelas do financiamento. Lembre-se, para participar de qualquer um desses programas é preciso ter feito o Enem. Viu só como o Enem abre muitas portas, né? O ProUni oferece bolsas de estudo para que mais estudantes possam entrar no ensino superior. Para se inscrever nos processos seletivos, é preciso ter obtido a partir de 450 pontos na média das provas do Enem e não ter obtido nota 0 na redação. Lembrando que valem as notas obtidas nos 2 últimos Enem, ou seja, o de 2024 e o de 2023. O FIES aceita notas de várias edições do Enem. A partir do Enem de 2010 até o mais recente, a nota mínima exigida é a mesma do ProUni. Saiba mais em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Ministério da Saúde promove, neste sábado, o Dia D de mobilização contra a dengue. Agentes de saúde farão visitas em todo o país para orientar a população sobre a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A principal meta, de acordo com o Ministério, é eliminar focos dentro das casas, onde estão 75% dos criadouros. De acordo com o governo federal, a mobilização busca conscientizar e reduzir os casos da doença, que tem aumentado em várias regiões brasileiras, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Entre as medidas que você pode fazer dentro da sua casa estão eliminar recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e vasos de plantas, manter caixas d'água e reservatórios devidamente tampados, limpar calhas e lajes para evitar acúmulo de água, utilizar repelentes e roupas de manga comprida, especialmente durante o dia, quando o mosquito é mais ativo, e instalar telas em janelas e portas para impedir a entrada dos mosquitos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Minuto Ciência. Você sabe o que são as geminídeas? É uma chuva de meteoros que ocorre anualmente quando a órbita do asteroide 3200 Phaeton se aproxima da Terra. E este será o maior fenômeno do tipo em 2024 para o hemisfério sul, com até 150 meteoros por hora no pico, previsto para as noites de quinta para sexta-feira e de sexta para sábado. Porém, a proximidade da lua cheia vai diminuir a visibilidade dos meteoros, como explica o astrônomo Marcelo De Sico, que também é coordenador do projeto Eixos, parceiro do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse ano, infelizmente, a lua cheia, a proximidade da lua cheia, vai atrapalhar a visibilidade dos meteoros menos brilhantes das Geminídeas. Mas, em termos gerais, ir para um lugar descampado, com o céu bem aparente, bem limpo, após a meia-noite, 1 da manhã, começar a observar o céu.
você vai notar que vão começar a aparecer alguns meteoros parecendo vindo na mesma região do céu. Apesar da luminosidade lunar, será possível visualizar meteoros mais brilhantes e bólidos, especialmente nas primeiras horas da madrugada, ao direcionar o olhar para longe da Lua. Não é necessário o uso de telescópios ou binóculos. Regiões mais ao norte do Brasil terão melhor visibilidade, como detalha Marcelo De Sico. As melhores regiões para observação do fenômeno são as regiões mais ao norte do Brasil, ou fora do Brasil, no hemisfério norte, pois nesses locais o radiante Geminídeos ele se encontra mais alto no céu noturno, facilitando a observação dos meteoros. A chuva ocorre anualmente entre os dias 2 e 21 de dezembro e deve o nome à constelação de Gêmeos, local onde se encontra o radiante, o ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar. As Geminídeas também são famosas pela luminosidade, cores intensas e pela produção de bólidos, conhecidos como fireballs. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. O Ministério da Saúde promove, neste sábado, o Dia D de mobilização contra a dengue. Agentes de saúde farão visitas em todo o país para orientar a população sobre a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A principal meta, de acordo com o Ministério, é eliminar focos dentro das casas, onde estão 75% dos criadouros. De acordo com o governo federal, a mobilização busca conscientizar e reduzir os casos da doença, que tem aumentado em várias regiões brasileiras, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Entre as medidas que você pode fazer dentro da sua casa estão eliminar recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e vasos de plantas, manter caixas d'água e reservatórios devidamente tampados, limpar calhas e lajes para evitar acúmulo de água, utilizar repelentes e roupas de manga comprida, especialmente durante o dia, quando o mosquito é mais ativo, e instalar telas em janelas e portas para impedir a entrada dos mosquitos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Entre o final de novembro e o início deste mês, a Paraíba foi alvo de 2 operações do Ministério do Trabalho e Emprego para combater o trabalho infantil e condições análogas à escravidão. Na capital João Pessoa, em Campina Grande e em Bahia, 111 crianças e adolescentes foram retirados de trabalho infantil em feiras livres e mercados públicos. As vítimas, com idades entre 7 e 17 anos, exerciam atividades perigosas, como carregamento de mercadorias e manuseio de ferramentas cortantes. Muitas enfrentavam jornadas exaustivas e estavam fora da escola. Os menores foram encaminhados à rede de proteção social. Os adolescentes com mais de 14 anos terão acesso a programas de aprendizagem profissional. Outra operação que começou dia 2 de dezembro e terminou nesta quarta-feira, dia 11, resgatou 36 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Mamanguape e João Pessoa. Eles trabalhavam em pedreiras e obras públicas sem direitos básicos, expostos a condições insalubres e perigosas. Os alojamentos dos trabalhadores eram precários, com fiação exposta, sem água potável, higiene ou sanitários. 3 menores de idade também foram resgatados em situações de trabalho proibido. De acordo com o Ministério, os empregadores foram notificados a regularizar vínculos e pagar verbas rescisórias, num total de R$ 183 mil. Termos de ajuste de conduta também foram firmados com o Ministério Público do Trabalho para evitar novas infrações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo site IP em ip.st.trabalho.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A FIFA anunciou nesta quarta-feira o cronograma oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O torneio vai acontecer de 24 de junho a 25 de julho de 2027. A previsão é que as cidades sede sejam anunciadas no início de 2025. Esta é a primeira vez que a competição será sediada na América do Sul. Para o governo federal, esse marco reflete o esforço em trazer o evento para o país e reconhece a infraestrutura completa do Brasil para sediar o evento. Ao todo, 32 seleções vão disputar o torneio. Como país sede, o Brasil já está automaticamente classificado para a competição. As demais vagas vão ser definidas por meio de torneios classificatórios organizados pelas confederações continentais.
A expectativa do Ministério do Esporte é de que essa edição da Copa Feminina de Futebol ultrapasse a marca inédita de 2 milhões de torcedores nos estádios, com um público total estimado em 2.300.000. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Presente em 10 estados e no Distrito Federal, o programa Escuta SUSP já realizou mais de 3.000 consultas psicológicas com profissionais da segurança pública. O projeto, lançado em maio de 2024, tem como objetivo principal reduzir o sofrimento psíquico dos agentes. Outro foco é fundamentar estudos para a produção de um protocolo psicoterápico com 3 abordagens: acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões, psicoterapia e intervenção em casos mais graves, como quando é identificado o comportamento com tendência suicida. O Escuta SUSP é resultado de uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com universidades federais, sob a coordenação da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma instituição referência em prevenção ao suicídio. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública, órgão integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Isabel Figueiredo, comenta o programa. O projeto Escuta SUSP possibilita que os profissionais de segurança pública tenham acesso ao cuidado a uma das coisas que mais importa, que é a sua saúde mental. Procurar ajuda em saúde mental é um ato de muita coragem e a gente precisa estimular que os nossos policiais procurem esse tipo de auxílio sempre que acharem necessário. Para participar, o policial deve acessar a página do Escuta SUSP no portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Escuta SUSP já está disponível para servidores de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Há previsão de expansão para outras unidades da federação a partir de janeiro de 2025. De Brasília, Matheus Ferraz. O público beneficiado pelo programa Auxílio Gás dos Brasileiros começa a receber o valor de R$ 104 a partir desta quinta-feira, 12 de dezembro. Quem tem o último dígito do número de identificação social, o NIS, com finais 1, 2 e 3, já podem movimentar os recursos nesta quinta-feira. O pagamento ocorre até o dia 23 de dezembro de forma escalonada para os demais NIS. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 5.490.000 famílias vão receber o auxílio gás em dezembro. Isso equivale a quase 17 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa. O investimento do MDS no auxílio gás deste mês é de R$ 570.600.000. O Ministério explica que parte das famílias que têm o NIS final 1 e 2 vai receber os benefícios do Bolsa Família e Auxílio Gás em datas diferentes. O Bolsa Família começou a ser transferido no dia 10 de dezembro. O MDS também ressalta que as famílias com NIS terminado em 1 e 2 vão receber o auxílio gás na conta contábil, também conhecida como plataforma social, que é um meio de pagamento de benefícios sociais. Se o valor não for sacado até o dia 26 de dezembro, ele vai ser transferido para as contas bancárias, o que vai permitir a movimentação pelo Caixa Tem e pelo cartão de débito do programa Bolsa Família. Reportagem Érica Braz. O Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome lançou nesta quarta-feira, 11 de dezembro, uma análise detalhada sobre a população em situação de rua. Além do Caderno de Estudos número 37, como é chamado, o governo federal também anunciou o aperfeiçoamento do Observatório do Cadastro Único, que é gerenciado pelo MDS. A secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartolo, detalha as novidades deste instrumento para a formulação de políticas públicas destinadas à população em situação de rua no Brasil. A gente lança o Caderno 37, que é fruto de um grande diálogo, que é fruto do projeto Ruas Visíveis, que é fruto de uma parceria interinstitucional, que nos diz que nós temos de produzir e disseminar informações para que a gente melhore a vida das pessoas em situação de rua. E lança também o Observatório, que traz dados de quem são e como vivem, dados mais específicos que estão públicos no Observatório do Cadastro Único. Vocês vão abrir um painel sobre as pessoas em situação de rua e vão poder ter informações mais detalhadas. Perfil etário, há quanto tempo estão na rua, por que vivem na rua, se tem algum vínculo familiar,
se frequenta alguma instituição pública ou não governamental. O ministro do MDS, Wellington Dias, reforça a importância do cadastro único e das informações que constam nele. Ao acessar o cadastro, na verdade, acessa um conjunto de direitos, que, embora sejam direitos, há necessidade de, ao primeiro, estar no cadastro para que a gente possa, a partir daí, trabalhar várias políticas. O Caderno 37 é resultado de uma parceria entre o MDS e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, além do apoio do IBGE e do IPEA. Reportagem Érica Braz. O Brasil está próximo de alcançar a meta de vacinação contra o HPV, sigla em inglês para papilomavírus humano, segundo dados do Ministério da Saúde. O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. O objetivo do Ministério é chegar a 90% do público-alvo, composto por meninos e meninas de 9 a 14 anos. O resultado é uma continuação do que já vinha ocorrendo nos últimos 2 anos. No ano passado, quase 85% do público-alvo já tinha sido imunizado. As doses aplicadas da vacina HPV aumentaram mais de 42% entre 2022 e 2023. Em adolescentes com 14 anos, a cobertura vacinal passou de 96%. Já no público masculino, o incremento chega a 70%. Isso se deve ao fato das meninas se vacinarem mais, uma vez que o HPV é o principal causador do câncer de colo de útero. Apesar da repercussão grave mais frequente do HPV ser o câncer de colo de útero, a infecção pelo vírus também pode causar câncer no pênis, ânus, boca e garganta. Além disso, a principal via de transmissão do vírus é a sexual. Por isso, a imunização dos meninos também é essencial para evitar a disseminação do HPV. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Pela primeira vez, as Forças Armadas vão alistar mulheres que completarem 18 anos. A medida foi anunciada pelo Ministério da Defesa, que disponibilizou 1.500 vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. Ao todo, serão 155 vagas na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica. O alistamento voluntário vai acontecer entre 1º de janeiro a 30 de junho e é preciso cumprir alguns requisitos: residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação e completar 18 anos em 2025, portanto ter nascido em 2007. Para o contra-almirante e subchefe de mobilização da Defesa, André Gustavo Guimarães, as mulheres vão qualificar ainda mais as Forças Armadas. Nós estamos abrindo essa janela de oportunidade pelo Ministério da Defesa, que vai trazer às mulheres essa possibilidade de compor a força de trabalho e eu diria até de qualificar ainda mais a força de trabalho que ingressa voluntariamente às forças. A Giovana Moura tem 17 anos e é menor aprendiz, regime que contrata jovens que estão cursando escola pública. A brasilense conta que tem interesse em se alistar no ano que vem. Para ela, é uma oportunidade de servir o país e estudar para seguir a carreira militar. Eu tenho interesse, porque é uma experiência nova e que a gente está tendo oportunidade, nós mulheres, porque era meio difícil e hoje em dia a gente está tendo mais oportunidade e a gente pode seguir carreira com isso, ter mais experiência e quem sabe, ao longo, a gente descobrir algo novo e a gente consiga, ao decorrer dessa carreira, seguir com isso, Até hoje, o alistamento aos 18 anos ainda era restrito aos homens, convocados ou voluntários. As candidatas poderão se alistar presencialmente em uma junta de serviço militar ou pela internet no site alistamento.eb.mil.br. O processo de recrutamento será em etapas. Primeiro, o alistamento, depois a seleção, com entrevista, inspeção de saúde e testes físicos, para só então ser feita a distribuição e incorporação pelas forças. O serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 8 anos. Reportagem Pablo Mundim. O novo Fundo Geral de Turismo está disponibilizando créditos de R$ 452 milhões. Desse total, 180 milhões são para que empreendedores de todo o país possam se preparar para o verão.
Empresas como hotéis, agências de turismo, de transporte, organizadores de eventos, parques temáticos, restaurantes e cafeterias podem obter crédito por meio de 24 instituições financeiras para adquirir equipamentos e para capital de giro, que é o dinheiro usado para manter a empresa em funcionamento. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou sobre a medida. Que esses recursos cheguem o mais rápido possível nos micro e pequenos empreendedores que estão ávidos por receberem esse aporte, para que possam seguir junto com toda a economia do Brasil, que vem crescendo a olhos vistos. 100 milhões de reais serão destinados ao setor de turismo do Rio Grande do Sul, que foi impactado pelas enchentes neste ano. Outros 172 milhões serão destinados exclusivamente ao setor de turismo no Pará, para apoiar investimentos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, que será realizada no estado em 2025. Sócio de uma agência de turismo em Belém, no Pará, Maicon Gomes vê uma oportunidade para ampliar o investimento. Ainda trabalha atualmente com passeios fluviais. Estamos buscando ter o crédito para nossa empresa para fazer ampliação dela. Um espaço local para atendimento ao público e umas embarcações para fazer os passeios fluviais. Para o ministro Celso Sabino, o país precisa estar pronto para turistas estrangeiros e principalmente brasileiros que estão viajando mais. Nós tivemos no ano passado um recorde de brasileiro viajando dentro do Brasil. Nós ultrapassamos a marca de 300 milhões de viagens no Brasil. De janeiro a novembro deste ano, o Ministério do Turismo já registrou a contratação de 814 milhões de reais em financiamentos. Reportagem Graciele Bittencourt. O novo Fundo Geral de Turismo está disponibilizando créditos de 452 milhões de reais. Desse total, 180 milhões são para que empreendedores de todo o país possam se preparar para o verão. Empresas como hotéis, agências de turismo, de transporte, organizadores de eventos, parques temáticos, restaurantes e cafeterias podem obter crédito por meio de 24 instituições financeiras para adquirir equipamentos e para capital de giro, que é o dinheiro usado para manter a empresa em funcionamento. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou sobre a medida. Que esses recursos cheguem o mais rápido possível nos micro e pequenos empreendedores que estão ávidos por receberem esse aporte, para que possam seguir junto com toda a economia do Brasil, que vem crescendo a olhos vistos. 100 milhões de reais serão destinados ao setor de turismo do Rio Grande do Sul, que foi impactado pelas enchentes neste ano. Outros 172 milhões serão destinados exclusivamente ao setor de turismo no Pará, para apoiar investimentos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, que será realizada no estado em 2025. Sócio de uma agência de turismo em Belém, no Pará, Maicon Gomes vê uma oportunidade para ampliar o investimento. Ainda trabalha atualmente com passeios fluviais. Estamos buscando ter o crédito para nossa empresa para fazer ampliação dela. Um espaço local para atendimento ao público e umas embarcações para fazer os passeios fluviais. Para o ministro Celso Sabino, o país precisa estar pronto para turistas estrangeiros e principalmente brasileiros que estão viajando mais. Nós tivemos no ano passado um recorde de brasileiro viajando dentro do Brasil. Nós ultrapassamos a marca de 300 milhões de viagens no Brasil. De janeiro a novembro deste ano, o Ministério do Turismo já registrou a contratação de 814 milhões de reais em financiamentos. Reportagem Graciele Bittencourt. Vamos com calma, nada aconteceu. Respirem fundo, por favor. Vamos lá. Podemos? Podemos. Tá. Tá aqui. Veja bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, eu estou falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de no futuro
as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então isso não é impossível acontecer. Este procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o doutor Zé Guilherme que fará o procedimento. Então, esse é um procedimento relativamente simples, né? Então, nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faz o procedimento, que é uma rotina na própria, então não é que aconteceu nada, não teve nenhuma decorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem. Né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. Doutor Calil, a gente está ao vivo na Globo News. Houve alguma mudança no quadro do presidente entre o boletim do meio-dia e o boletim das 4h30? Nada, isso já estava previsto desde o procedimento cirúrgico. O que foi decisivo, doutor, na discussão? Não, está previsto. Já estava previsto esse tipo de procedimento logo após a cirurgia. Doutor, claro, calma. Só um minutinho. Por que nos falou antes e tal? Porque evidentemente se esperou uma evolução extremamente boa do presidente para ir à frente nesse procedimento. Doutor, você falou que era para evitar possíveis novos sangramentos. A chance era grande de acontecer? Pequena, Ana. A chance já é pequena pelo fato dele ter drenado. Mas, para a gente reduzir mais ainda essa chance, a gente faz esse procedimento, que como o Calil já falou, desde o momento zero, dentro do centro cirúrgico, já existia essa programação. O que faltava era a gente bater o martelo em qual dia ou em qual momento seria a melhor hora de fazer, que foi discutido hoje em visita médica. E numa evolução favorável, porque numa cirurgia que não deixou de ser uma cirurgia delicada, claro que esperava uma evolução como está tendo, mas não se previu nenhum procedimento antes de 48 horas de uma cirurgia dessa. A evolução foi muito boa, o presidente do Estado geral ótimo, então isso foi decidido simplesmente como protocolo, como complemento da cirurgia. De novo, nós só divulgamos isso agora a pedido do presidente. E a previsão é que dure quanto tempo o procedimento? Esse procedimento demora, não é em centro cirúrgico, é numa sala de cateterismo. Esse procedimento deve demorar em torno de mais ou menos 1 hora. Doutor, é via femoral? É femoral? É via femoral, é uma sedação ou uma anestesia. É via femoral, é um procedimento relativamente simples e de baixo risco. Mas como a doutora Ana falou, é impossível um paciente que tem o edema, o sangramento cerebral, como teve, reduziu, aí volta a ter pequeno sangramento, como aconteceu. É impossível no futuro ressangrar. Impossível em medicina não existe a palavra impossível, tudo é possível. Então, para minimizar, e o presidente é uma pessoa ativa, saudável, para minimizar o risco de futuro sangramento, existe esse procedimento, por isso que foi bem calculado. Ele fica mais tempo na UTI? Não. Esse procedimento não atrasa a alta, não fica mais tempo em UTI por causa disso. Doutor, quanto tempo ele deve usar o dreno? Então, a discussão é retirar o dreno já durante o procedimento. Ok, gente, obrigada. Bom, obrigado. Secretário, boa noite. Queria que o senhor começasse falando do Receita Saúde, que foi lançado esse ano justamente para facilitar a vida dos profissionais liberais de saúde
e o que ele faz, quem que é atendido por ele e como é que se usa esse sistema da Receita Federal? Boa noite. É exatamente isso. Veja, todo mundo já passou por isso, né? De ir num profissional de saúde, um médico, um dentista e receber aquele recibo em papel. E depois, se você quiser bater isso do seu imposto de renda, na sua declaração, você tem que pegar os recibos em papel de todo o ano e digitar lá na sua declaração. E nesse processo, erros acontecem de preenchimento. E isso representa boa parte da dor de cabeça dos declarantes de imposto de renda. Mais de 1/4, mais de 25% das pessoas que caem em malha fina na Receita Federal pela declaração do imposto de renda pessoa física, caem por inconsistências no preenchimento desses dados dos recibos em papel de profissionais de saúde, de médico, de dentista, fonoaudiólogo, terapeuta, terapeuta ocupacional. Isso acaba, a partir de 1º de janeiro, com a obrigatoriedade desses profissionais passarem a emitir o recibo eletronicamente por meio do aplicativo Receita Saúde. Pois é, e essa obrigatoriedade ela vai passar a existir a partir de uma normativa nova que a Receita está colocando aí, que vai ser publicada e que vai então estabelecer que passa a ser obrigatório e muda alguma coisa em relação ao sistema que já existe hoje? O que muda, na verdade, é esse procedimento. Em vez do profissional de saúde, o médico, o dentista, o psicólogo emitir o recibo em papel, ele vai entrar no aplicativo da Receita Federal no seu celular, é muito simples, e preencher ali o valor, o CPF do paciente, o valor que foi pago por esse paciente e nada mais. A partir daí, o próprio paciente pode entrar no próprio celular e verificar naquele mesmo momento que o recibo foi emitido, é online. E a partir daí, esse dado alimenta a declaração pré-preenchida desse paciente. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa mais guardar aquele recibo em papel. Esse dado aí sai do celular do profissional de saúde, alimenta diretamente a declaração pré-preenchida desse paciente, sem nenhum risco de erro. Então, sem risco dele cair na malha fina por alguma inconsistência, por ter digitado algum valor incorretamente. Pois é, e agora esse recibo, então, já vai também constar lá para o paciente na declaração pré-preenchida dele. O paciente também passa a ter uma facilidade com isso, né? É uma grande facilidade. Como eu disse, hoje, mais de 1 milhão de pessoas caíram na última declaração de imposto de renda na malha fina, muitas vezes por conta desse tipo de erro, né? Por erro no recibo em papel preenchido pelo profissional de saúde. Essas pessoas deixarão de cair na malha fina, ou seja, não terão mais atraso, por exemplo, numa restituição que ela está guardando no imposto de renda. Porque é isso que acontece, né? Você fez a sua declaração de imposto de renda. Se você cai na malha fina, aquilo fica parado até que seja analisado. Isso muitas vezes causa um prejuízo para esse declarante, porque ele atrasa, por exemplo, o recebimento da restituição. Isso acaba em relação ao recibo do profissional de saúde. Não tem mais como haver esse problema. Por quê? Porque não vai haver essa inconsistência. No momento, repito, que o profissional da saúde emitiu o recibo eletrônico, o dado automaticamente alimenta a declaração pré-preenchida do paciente. Ou seja, se você estiver lá preenchendo sua declaração de imposto de renda, né, estiver conferindo a sua declaração pré-preenchida e aquele recibo não estiver lá, você já precisa entrar em contato com o profissional de saúde porque ele precisa preencher. Exatamente. Mais do que isso, na verdade, ele pode, no mesmo momento que ele está pagando, pedir para o profissional, para sua secretária, olha, preenche o recibo e conferir no celular dele. Porque no seu aplicativo do Receita Saúde, você consegue verificar todos os recibos que foram emitidos em seu favor. Então, na hora do pagamento, você já confere. Conferiu no seu celular, já acabou. Não tem como isso não aparecer na sua declaração pré-preenchida do imposto de renda. Mas caso você tenha esquecido de fazer isso e no momento da declaração verifique que não está lá, sim, pode ser feito isso que você disse. Contatar o profissional e dizer, olha, não apareceu aqui, por favor, imita. É importante também a pergunta para lembrar que o profissional de saúde ele pode preencher retroativamente, até 1 ano antes. Então, mesmo em relação às despesas desse ano, de 2024, se o profissional de saúde quiser entrar no sistema e preencher agora eletronicamente, ele está facilitando a vida do seu paciente, porque isso vai alimentar automaticamente a declaração já do ano que vem. Pois é, o Receita Saúde, embora neste momento ele ainda seja opcional, né? Até agora ele ainda fosse opcional, ele já pode ser usado pelos profissionais de saúde e ele já tem tido bastante adesão, né? É verdade. Apesar de ser
ser opcional nesse exercício de 2024, a adesão foi muito grande, até porque é uma facilidade para todo mundo. É uma facilidade para o profissional de saúde, que tem um preenchimento mais simplificado, e uma grande facilidade para o seu paciente. Apesar de ser opcional, mais de 380 mil recibos já foram emitidos esse ano até agora o início de dezembro. Então a gente tem uma confiança de que isso vai ser um sucesso muito maior a partir do ano que vem, e repito, com essa grande facilidade, evitando que o paciente caia na malha fina por algum tipo de erro. E para o profissional de saúde é também uma facilidade, porque atualmente, quando o médico, o dentista, o psicólogo, o fisioterapeuta emitem o recibo em papel, no final do mês ele tem que recolher todos aqueles recibos e preencher o seu carnê-leão, que também pode ter algum erro nesse procedimento. Com o recibo eletrônico, com o Receita Saúde, isso não acontece mais. No momento que o profissional de saúde preenche eletronicamente, esse dado já alimenta o seu carnê-leão. Então, é uma facilidade também para o profissional de saúde. Então, secretário, os profissionais de saúde que tenham qualquer dúvida sobre como emitir os suas notas, seus recibos, ou que tenham dúvidas sobre o preenchimento disso, eles encontram as informações no site da Receita Federal? Encontram no site da Receita Federal. Essa instrução normativa será publicada amanhã no Diário Oficial, então a gente vai intensificar as ações de informação, e o profissional pode procurar o seu próprio conselho profissional, porque essa ação da Receita Federal, e isso é importante que seja dito, é lançada em parceria com os conselhos profissionais. Então, os conselhos profissionais estão bastante satisfeitos também com essa parceria, e isso tem dá uma garantia adicional ao paciente, porque no momento em que aquele profissional emite um recibo eletrônico, isso é garantia de que ele está regularmente inscrito no seu conselho profissional. Então, se você está lá num psicólogo e ele é realmente um psicólogo registrado no conselho, ele vai conseguir emitir. Se ele não estiver registrado, ele não vai conseguir emitir o registro, porque é preciso que haja... Evita fraudes, Exatamente. Né? Você tem a segurança a partir do Receita Saúde de que você está sendo atendido por um profissional qualificado, um profissional regular junto ao seu conselho profissional. Tá certo. Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço e nós estamos à disposição. Secretário, boa noite. Queria que o senhor começasse falando do Receita Saúde, que foi lançado esse ano justamente para facilitar a vida dos profissionais liberais de saúde. E o que ele faz, quem que é atendido por ele e como é que se usa esse sistema da Receita Federal? Boa noite. É exatamente isso. Veja, todo mundo já passou por isso, né? De ir num profissional de saúde, um médico, um dentista, e receber aquele recibo em papel. E depois, se você quiser abater isso do seu imposto de renda, na sua declaração, você tem que pegar os recibos em papel de todo o ano e digitar lá na sua declaração. E nesse processo, erros acontecem de preenchimento. E isso representa boa parte da dor de cabeça dos declarantes de imposto de renda. Mais de 1/4, mais de 25% das pessoas que caem em malha fina na Receita Federal pela declaração do imposto de renda pessoa física, caem por inconsistências no preenchimento desses dados dos recibos em papel de profissionais de saúde, de médico, de dentista, fonoaudiólogo, terapeuta, terapeuta ocupacional. Isso acaba, a partir de 1º de janeiro, com a obrigatoriedade desses profissionais passarem a emitir o recibo eletronicamente por meio do aplicativo Receita Saúde. Pois é, e essa obrigatoriedade ela vai passar a existir a partir de uma normativa nova que a Receita está colocando aí, que vai ser publicada, e que vai então estabelecer que passa a ser obrigatório. E muda alguma coisa em relação ao sistema que já existe hoje? O que muda, na verdade, é esse procedimento. Em vez do profissional de saúde, o médico, o dentista, o psicólogo emitir o recibo em papel, ele vai entrar no aplicativo da Receita Federal no seu celular, é muito simples, e preencher ali o valor, o CPF do paciente, o valor que foi pago por esse paciente e nada mais. A partir daí, o próprio paciente pode entrar no próprio celular e verificar naquele mesmo momento que o recibo foi emitido, é online. E a partir daí, esse dado alimenta a declaração pré-preenchida desse paciente. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa mais guardar aquele recibo em papel.
Esse dado aí sai do celular do profissional de saúde, alimenta diretamente a declaração pré-preenchida desse paciente, sem nenhum risco de erro. Então, sem risco dele cair na malha fina por alguma inconsistência, por ter digitado algum valor incorretamente. Pois é, e agora esse recibo, então, já vai também constar lá para o paciente na declaração pré-preenchida dele. O paciente também passa a ter uma facilidade com isso, né? É uma grande facilidade. Como eu disse, hoje, mais de 1 milhão de pessoas caíram na última declaração de imposto de renda na malha fina, muitas vezes por conta desse tipo de erro, né? Por erro no recibo em papel preenchido pelo profissional de saúde. Essas pessoas deixarão de cair na malha fina, ou seja, não terão mais atraso, por exemplo, numa restituição que ela está guardando no imposto de renda. Porque é isso que acontece, né? Você fez a sua declaração de imposto de renda. Se você cai na malha fina, aquilo fica parado até que seja analisado. Isso muitas vezes causa um prejuízo para esse declarante, porque ele atrasa, por exemplo, o recebimento da restituição. Isso acaba em relação ao recibo do profissional de saúde. Não tem mais como haver esse problema. Por quê? Porque não vai haver essa inconsistência. No momento, repito, que o profissional da saúde emitiu o recibo eletrônico, o dado automaticamente alimenta a declaração pré-preenchida do paciente. Ou seja, se você estiver lá preenchendo sua declaração de imposto de renda, né, estiver conferindo a sua declaração pré-preenchida e aquele recibo não estiver lá, você já precisa entrar em contato com o profissional de saúde, porque ele precisa preencher. Exatamente. Mais do que isso, na verdade, ele pode, no mesmo momento que ele está pagando, pedir para o profissional, para sua secretária, olha, preenche o recibo e conferir no celular dele. Porque no seu aplicativo do Receita Saúde, você consegue verificar todos os recibos que foram emitidos em seu favor. Então, na hora do pagamento, você já confere. Conferiu no seu celular, já acabou. Não tem como isso não aparecer na sua declaração pré-preenchida do imposto de renda. Mas caso você tenha esquecido de fazer isso e no momento da declaração verifique que não está lá, sim, pode ser feito isso que você disse. Contatar o profissional e dizer, olha, não apareceu aqui, por favor, imita. É importante também a pergunta para lembrar que o profissional de saúde ele pode preencher retroativamente, até 1 ano antes. Então, mesmo em relação às despesas desse ano, de 2024, se o profissional de saúde quiser entrar no sistema e preencher agora eletronicamente, ele está facilitando a vida do seu paciente, porque isso vai alimentar automaticamente a declaração já do ano que vem. Pois é, o Receita Saúde, embora neste momento ele ainda seja opcional, né? Até agora ele ainda fosse opcional, ele já pode ser usado pelos profissionais de saúde e ele já tem tido bastante adesão, né? É verdade. Apesar de ser opcional nesse exercício de 2024, a adesão foi muito grande, até porque é uma facilidade para todo mundo. É uma facilidade para o profissional de saúde que tem um preenchimento mais simplificado e uma grande facilidade para o seu paciente. Apesar de ser opcional, mais de 380 mil recibos já foram emitidos esse ano até agora o início de dezembro. Então a gente tem uma confiança de que isso vai ser um sucesso muito maior a partir do ano que vem e, repito, com essa grande facilidade, evitando que o paciente caia na malha fina por algum tipo de erro. E para o profissional de saúde é também uma facilidade, porque atualmente quando o médico, o dentista, o psicólogo, o fisioterapeuta emitem o recibo em papel, no final do mês ele tem que recolher todos aqueles recibos e preencher o seu carnê-leão, que também pode ter algum erro nesse procedimento. Com o recibo eletrônico, com o Receita Saúde, isso não acontece mais. No momento que o profissional de saúde preenche eletronicamente, esse dado já alimenta o seu carnê-leão. Então, é uma facilidade também para o profissional de saúde. Então, secretário, os profissionais de saúde que tenham qualquer dúvida sobre como emitir os suas notas, seus recibos, ou que tenham dúvidas sobre o preenchimento disso, eles encontram as informações no site da Receita Federal? Encontram no site da Receita Federal. Essa instrução normativa será publicada amanhã no Diário Oficial, então a gente vai intensificar as ações de informação e o profissional pode procurar o seu próprio conselho profissional, porque essa ação da Receita Federal, isso é importante que seja dito, é lançada em parceria com os conselhos profissionais. Então, os conselhos profissionais estão bastante satisfeitos também com essa parceria e isso tem dá uma garantia adicional ao paciente, porque no momento em que aquele profissional emite um recibo eletrônico, isso é garantia de que ele está regularmente inscrito no seu conselho profissional. Então, se você está lá num psicólogo e ele é realmente um psicólogo registrado no conselho, ele vai conseguir emitir. Se ele não estiver registrado, ele não vai conseguir emitir o registro. Porque é preciso que haja... Evita fraudes, Exatamente. Né? Você tem a segurança a partir do Receita Saúde de que você está sendo atendido por um profissional qualificado, um profissional regular junto ao seu conselho profissional.
Tá certo. Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço e nós estamos à disposição. Vamos com calma, nada aconteceu. Respirem fundo, por favor. Vamos lá. Podemos? Podemos. Tá. Veja bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, estou falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de no futuro as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o doutor Zé Guilherme que fará o procedimento. Então, esse é um procedimento relativamente simples, né? Então, nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faça o procedimento, que é uma rotina na própria, então não é que aconteceu nada, não teve nenhuma decorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem. Né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. Doutor Calil, a gente está ao vivo na Globo News. Houve alguma mudança já estava, no quadro não do houve, presidente isso, entre o boletim do meio-dia e o boletim das 4h30? Nada, isso já estava previsto desde o procedimento cirúrgico. O que foi decisivo, doutor, na discussão? Não está previsto. Já estava previsto esse tipo de procedimento logo após a cirurgia. Doutor, claro, calma. Só um minutinho. Por que nos falou antes e tal? Porque evidentemente se esperou uma evolução extremamente boa do presidente para ir à frente nesse procedimento. Doutor, certo, você falou que era para evitar possíveis novos sangramentos. A chance Ana. era grande de acontecer? Pequena, Ana. A chance já é pequena pelo fato dele ter drenado. Mas, para a gente reduzir mais ainda essa chance, a gente faz esse procedimento, que como o Calil já falou, desde o momento zero, dentro do centro cirúrgico, já existia essa programação. O que faltava era a gente bater o martelo em qual dia ou em qual momento seria a melhor hora de fazer, que foi discutido hoje em visita médica. E numa evolução favorável, porque numa cirurgia que não deixou de ser uma cirurgia delicada, claro que esperava uma evolução como está tendo, mas não se previu nenhum procedimento antes de 48 horas de uma cirurgia dessa. A evolução foi muito boa, o presidente está em estado geral ótimo, então isso foi decidido simplesmente como protocolo, como complemento da cirurgia. De novo, nós só divulgamos isso agora a pedido do presidente. E a previsão é que dure quanto tempo o procedimento? Esse procedimento demora, não é em centro cirúrgico, é numa sala de cateterismo. Esse procedimento deve demorar em torno de mais ou menos 1 hora. Doutor, é via femoral? É femoral? É via femoral, é uma sedação ou uma anestesia. É via femoral, é um procedimento relativamente simples e de baixo risco. Mas como a doutora Ana falou,
É impossível um paciente que tem o edema, o sangramento cerebral, como teve, reduziu, aí volta a ter pequeno sangramento, como aconteceu. É impossível no futuro ressangrar. Impossível em medicina não existe a palavra impossível, tudo é possível. Então, para minimizar, e o presidente é uma pessoa ativa, saudável, para minimizar o risco de futuro sangramento, existe esse procedimento, por isso que foi bem calculado. Ele fica mais tempo na UTI? Não. Esse procedimento não atrasa a alta, não fica mais tempo em UTI por causa disso. Doutor, quanto tempo ele deve usar o dreno? Então, a discussão é retirar o dreno já durante o procedimento. Ok, gente, obrigada. Obrigada. Bom, obrigado. Obrigada.